todos. Eu estou aqui para apresentar mais um trabalho na terceira Mostra Municipal de Experiências Exitosas em Saúde. Eu faço parte do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias, na parte de Vigilância Epidemiológica. Meu nome é Mônica e eu sou infectologista. Bem, eu vou apresentar essa aula falando de pneumonia associada à ventilação mecânica, e o título é Como diagnosticar pneumonia associada à ventilação mecânica na vigência de Covid. O objetivo dessa aula é abordar as dificuldades de diagnóstico de PAV como co-infecção, considerando o acometimento pulmonar prévio por pneumonia comunitária de etiologia viral pelo SARS-CoV-2. Então, vamos relembrar a definição de PAV. Então, o paciente precisa estar internado em ventilação mecânica há mais de 48 horas. Nós precisamos verificar a alteração de imagem radiológica. Então, nós precisamos pelo menos de 2 imagens, ou 2 tomografias, ou 2 raios-x. Alteração clínica deve estar presente, o paciente pode apresentar febre, ou leucocitose, ou leucopenia, ou alteração de nível de consciência. Basta que um desses critérios estejam presentes. E piora no padrão respiratório, que a gente observa pelo aumento da secreção, pela diminuição da relação de PO2-FiO2, pelo aumento do PIB e até pela necessidade de pronação. Vamos falar um pouquinho da epidemiologia, né? Então, assim, a pneumonia associada à ventilação mecânica vem diminuindo nos ambientes hospitalares, tá? E isso decorre da diminuição do uso de ventilação mecânica. Então, o maior risco de... Quanto mais a gente faz o uso dos ventiladores e por tempo prolongado, maior é a chance de ocorrer a pneumonia associada à ventilação. Nos Estados Unidos, é a segunda infecção hospitalar mais frequente dentro das UTIs, e na Europa chega a ser a primeira. Tá? É uma doença infecciosa de diagnóstico impreciso e multicausal, portanto difícil de se fechar esse diagnóstico, e que existem divergências relacionadas ao diagnóstico, ao tratamento e às medidas preventivas. E ela é uma morbidade de alta mortalidade. Vem existindo uma tendência de estabilização da PAV no Brasil, e esse é um dado de 2017, são dados agregados de 72 UTIs, tá? Então, nós temos uma mediana de 13,13. E como acontece a PAV, então? Necessariamente o paciente tem que estar entubado, né? Acoplado a um ventilador, e o tubo, ele passa pela via aérea, atravessando a orofaringe, que é um ambiente contaminado, né? E ele tem aqui um cuff que fecha a passagem, né? Fica só um pertuito do tubo, mas por uma série de fatores, como refluxo, regurgitação e vômito, pode existir a entrada desse material se o cuff estiver desinsuflado e acontecer uma microaspiração de conteúdo dessa região toda que é contaminada, tá? A fisiopatologia, então, acontece a PAV por microbroncoaspiração, tá? Normalmente o cuff acaba estando um pouco desinsuflado. Os pacientes eles estão intubados sob efeito de sedativo e, portanto, eles têm o reflexo de tosse ou diminuído ou abolido, e isso aumenta o risco da aspiração de secreção acumulada em orofaringe, tá? Depois, com esse aumento dessa secreção, acaba entrando pelo tubo e acontecendo a inoculação desse material contaminado no pulmão. E aonde eles estão, esses micro-organismos? Então, a gente tem aqui a boca, a orofaringe, né? Pode chegar via corrente sanguínea, né? E quando o paciente fica muito tempo entubado, existe a formação de biofilme, tá? O biofilme ele consegue fazer um reservatório de bactérias na parede da cânula, né?
E quando o alimento dentro daquela glicoproteína vai se extinguindo, esse biofilme tende a soltar êmbolos, essas bactérias se espalham, né? Então facilmente acaba contaminando o pulmão, tá? Onde mais se escondem os micro-organismos, né? Adoro esse slide porque os micro-organismos estão no nosso ambiente, né? Principalmente no ambiente hospitalar, e ficam nas mãos, né? Então, isso nos lembra de que a higienização das mãos é um dos principais fatores para evitar o contágio, a contaminação de nós mesmos, profissionais de saúde, para o paciente, de um paciente para o outro, quando a gente leva nas nossas mãos, sem higienizar, o micro-organismo. E isso acontece com o Covid também, tá? Com o SARS-CoV-2. E quais seriam, então, os fatores de risco para a PAV? Então, a duração da ventilação mecânica. Quanto mais tempo o paciente está entubado e acoplado no ventilador, maior a chance de acontecer uma microbroncoaspiração, né? O tempo de hospitalização e internação em UTI, porque o paciente está num ambiente hospitalar de micro-organismos que vão adquirindo resistência, vai existindo uma seleção, né? E existe a chance de uma colonização e depois de uma infecção. Se o paciente teve hospitalização prévia ou já fez uso de outros antibióticos, e a presença de comorbidades. No quesito comorbidade, a gente precisa lembrar da questão da imunidade do paciente, né, de como ele responde, né, aos micro-organismos. E qual seria, então, os riscos e se tem algum fator de proteção? Então, com relação à pronação e à supinação, não existe diferença com relação à PAV, tá? Eles nem aumentam a chance nem diminuem. A aspiração subglótica, muitas vezes a cânula já tem o artefato de aspiração, né? Ele é muito positivo e diminui muito a pneumonia associada à ventilação mecânica. A descontaminação digestiva seletiva e a descontaminação oral ainda é duvidosa, não existem trabalhos comprovando, e a utilização de probióticos parece ser favorável à proteção, tá? Contra a PAV. E aí a gente pensa no Covid, que é o tema da aula, junto com a PAV, né? Qual seria a importância de falar em PAV nesse contexto de pandemia de Covid? Por que a gente precisa pensar nisso um pouquinho, né? Porque o SARS-CoV-2, ele acaba sendo, a infecção pelo SARS-CoV acaba acometendo o pulmão de uma forma em que os pacientes precisam ficar por tempo prolongado sob a ventilação mecânica. Então, a gente já sabe que isso favorece, aumenta as chances de uma pneumonia associada à ventilação. O padrão respiratório destes pacientes é de difícil reversão, dificultando a percepção clínica de alteração que pudesse ser bacteriana, ou seja, de uma coinfecção. A imagem radiográfica, a gente pede lá raio-x para um paciente possivelmente COVID, ele é totalmente inespecífico, né? Então ele não é muito elucidativo nas fases mais adiantadas, quando a gente pensa na tomografia, porque a tomografia inicialmente apresenta aquele vidro fosco, bilateral, periférico, em vários lobos. Bom, quando você tem esse vidro fosco, você fala, nossa, é muito característico de COVID, né? Mas ao longo dos dias, aqueles focos de vidro fosco, eles começam a apresentar uma consolidação, a imagem começa a ficar mais branquinha. E aí dá margem à dúvida, será que é uma infecção, uma coinfecção bacteriana? Será que essa consolidação é de origem bacteriana? E os exames laboratoriais, eles são inespecíficos, eles mostram as alterações, mas não dá para dizer que é por bactéria ou por vírus. E, além de tudo, no quesito do tratamento do COVID, nós estamos usando precocemente o corticoide. E o corticoide, ele provoca uma alteração de leucócitos, ele provoca um aumento de leucócitos, né, que também diria favoravelmente a uma infecção bacteriana. Né? Então, quando o paciente não melhora e fez uso de corticoide, só a leucocitose não nos diz se é infecção ou não. Nós precisamos de outros fatores, né, da avaliação conjunta. O antimicrobiano induzido na fase pré-hospitalar também dificulta a recuperação do micro-organismo em cultura. Né? Então,
inicialmente, lá em março, maio, abril, maio, a gente introduzia a azitromicina na fase pré-hospitalar ou na fase ainda que o paciente não tinha sintomas muito graves, né? Então, qualquer antibiótico que o paciente venha a tomar dificulta a recuperação do micro-organismo em cultura, né? E isso acaba prejudicando a identificação de uma infecção, de uma co-infecção bacteriana. Então, na prática clínica diária é muito difícil distinguir se a pneumonia ela é puramente viral ou se a pneumonia está associada a bactérias também, porque a síndrome clínica é muito parecida. Uma febre, uma tosse, uma dispneia, um cansaço físico, às vezes uma inapetência, uma dificuldade respiratória com dessaturação. E aí, se for pensar, mas é uma tosse seca, é uma tosse produtiva. A infecção por SARS-CoV costuma dar uma tosse mais seca inicialmente, né? Mas nem sempre é assim. Então, nós não conseguimos realmente distinguir só pela síndrome clínica se a infecção é puramente viral, é puramente bacteriana ou se existem as duas. E aí, quando a gente avalia os exames laboratoriais, né? Então a gente sabe que o COVID, quando o paciente tem COVID, existe uma cascata inflamatória aumentando a liberação de citocinas na corrente sanguínea. E a gente pode encontrar isso nos exames laboratoriais. Frequentemente, nós encontramos também uma linfopenia com depressão de linfócito TCD4 e CD8. Nós temos um prolongamento do TP, aumento do DHL, aumento do D-dímero, aumento do PCR, aumento das transaminases, né? Existe um fator prognóstico do tempo de internação, que é a relação plaqueta-linfócito. O prognóstico piora com o aumento do DHL, das transaminases, da bilirrubina, da creatinina, da troponina, do dímero D, do TP, da procalcitonina e do PCR. E costuma haver uma redução da albumina sérica, tá? Além da linfopenia. Então, no exame de imagem a gente já deu uma pincelada, né? Se a gente for pensar numa pneumonia bacteriana, a gente vai ter uma consolidação, um foco determinado, às vezes tem derrame pleural, pode ter broncograma aéreo. E na questão viral, a radiografia ela é mais inespecífica e a tomografia um pouquinho mais sensível, né? A tomografia vai apresentar uma pacificação em vidro fosco, multifocal, periférica, né? A gente viu muitas e muitas tomografias assim. E aí, o paciente com COVID, então, 86% deles não vão apresentar sinais de gravidade da doença. Apenas 14% necessitam de algum tipo de suporte de oxigênio, né, em uma unidade hospitalar. Só que 5% desse grupo que necessita de suporte acaba indo para a UTI, para terapia intensiva. E aí, um grupo que realizou uma meta-análise que envolvia a apresentação clínica de pacientes de diferentes estudos, encontrou os sintomas mais frequentes: febre em 88,3% dos casos, tosse em 68,6% dos casos, mialgia ou fadiga em 35,8%, expectoração em 23,2%, e realmente se refere muito mais à tosse seca do que tosse produtiva, dispneia em 21,9% dos casos, cefaleia ou tontura em 12%, diarreia em 4%, vômito e náusea em 3,9%, né? Então, tá aí a síndrome com sintomas mais frequentes. E aí, quando a gente avalia aqui, né, nessa distribuição desse estudo, dessa meta-análise, 30% dos pacientes foram assintomáticos, 55% apresentaram sintomas leves, 10% sintomas graves e 5% sintomas críticos, né? E aí a gente nota que dos sintomas leves para os sintomas críticos, o tempo de contágio nos sintomas leves chegava a aproximadamente 14 dias. Esse tempo ele vai aumentando conforme a gravidade dos sintomas. Então, um paciente que está internado na UTI, que tem sintomas graves, ele passa mais de 30 dias infectando outras pessoas. Ele precisa realmente ficar em isolamento, né? E você vê que um número muito pequeno em relação ao pool total de pacientes que acaba indo a óbito. Desses, a maior parte são idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas ou com insuficiência renal.
Aqui eu vou apresentar para vocês um estudo chinês que avaliou o tempo de decisão para promover a ventilação invasiva em pacientes críticos em UTIs, pacientes com Covid, tá? Foi um estudo retrospectivo. O pool total de pacientes foram 657 adultos com Covid em 2 hospitais da China, avaliados entre 1 de janeiro até 10 de março de 2020. O critério de inclusão era necessidade de UTI. Então, conseguiram 40 pacientes dentro do critério de inclusão e foram avaliados dados admissionais antes da ventilação mecânica, durante a ventilação mecânica e após a ventilação mecânica até o desfecho de alta ou óbito. Nesses 40 pacientes, 9 sobreviveram e tiveram alta. A mediana foi de 70 anos e o óbito aconteceu nos pacientes mais velhos, tá? E eles avaliaram o tempo médio entre a ventilação não invasiva até a instalação da ventilação mecânica. Então, quando o tempo médio foi de 7 horas entre a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica, os pacientes sobreviveram. Quando o tempo médio entre a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica foi de 54 horas em média, os pacientes não sobreviveram. O que isso significa? Quando o intervalo entre a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica foi menor que 50 horas, associado a um APACHE2 baixo e um PSI baixo antes da intubação, houve redução em até 60% na mortalidade. E intervalos prolongados entre a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica com APACHE e PSI altos antes da intubação orotraqueal foram associados a altas taxas de mortalidade, tá? Uma outra observação foi a ocorrência de falência múltipla de órgãos, que foi comum nos não sobreviventes. Então, esse trabalho conclui que intervalos prolongados entre a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica com níveis de APACHE e PSI elevados antes da intubação orotraqueal foram associados a elevada taxa de mortalidade. E que a falência múltipla de órgãos foi comum nos não sobreviventes no curso do tratamento. Conclusão final: a ventilação mecânica precoce salva vidas para os pacientes críticos de Covid. Então, se a ventilação mecânica instalada precocemente salva vidas no paciente COVID, e se a ventilação mecânica, no caso de COVID, é prolongada, esses pacientes ultrapassam tranquilamente 14 dias de intubação, 20 dias de intubação. Como prevenir a infecção, a pneumonia associada à ventilação, já que quanto maior o tempo de intubação, maior é a chance de pneumonia associada à ventilação. Esse é o dilema que eu queria abordar aqui. E isso é um serviço para Sherlock Holmes. Então, como fazer para proteger o paciente de COVID da PAV, né? A gente tem algumas opções. Então, a gente já sabe que a pronação em si não protege o paciente. Na verdade, se a pronação for realizada por uma equipe com expertise, ela vai melhorar a recuperação daquele pulmão, mas não necessariamente evitar a PAV. E a ventilação precoce, a ventilação mecânica precoce, também é favorável ao desfecho do paciente. Para isso, para evitar a PAV, nessa circunstância, a gente precisa manter uma inclinação de leito de 30% a 45%, ou seja, o paciente fica semi-sentado, né? Não quando está pronado, tá? Quando está pronado, ele não pode ficar sentado, obviamente. A gente precisa usar um sistema de sucção traqueal fechado, usar um novo ciclo de ventilador para cada paciente. Nós tivemos algumas publicações falando em compartilhamento do circuito do ventilador para 2 pacientes pela escassez de recursos. Isso é muito ruim, aumenta muito o risco de PAV. Só trocar o circuito do paciente quando ele estiver avariado para diminuir a manipulação desse circuito. E a pronação, como eu já falei, com uma equipe com muita expertise. E, lógico, treinar a equipe no bundle de prevenção, promover a higiene oral, manter o leito inclinado, verificar a pressão de cuff, fazer a aspiração de secreção ou então usar a cânula com dispositivo de aspiração. Tudo isso ajuda a diminuir
a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas a gente sabe que nessa guerra, nesses pacientes graves, críticos, a gente acaba perdendo alguns soldados, né? E nós precisamos resgatá-los. Então, esse guideline, ele é holandês, ele faz algumas recomendações no sentido da melhor escolha de terapêutica para esses pacientes. Ele deixa aqui 4 questões. Primeira, qual é o risco de pneumonia bacteriana em pacientes com probabilidade alta ou comprovada de Covid-19? Segunda, quais são as espécies bacterianas causadoras em pacientes com probabilidade alta ou comprovada de Covid-19 e pneumonia bacteriana? Terceiro, qual a abordagem ideal para diagnosticar ou refutar pneumonia bacteriana em pacientes com probabilidade comprovada ou alta de Covid-19? E a quarta, qual é a escolha ideal de antibiótico empírico para paciente com probabilidade alta ou comprovada de Covid e suspeita de pneumonia bacteriana? Então, para a primeira questão, né? Qual é o risco de PAV? A coinfecção até a admissão hospitalar do paciente é apenas de 3,5%, ou seja, o paciente que chega no serviço de atendimento, ele tem uma chance muito pequena de estar coinfectado, 3,5% dos casos. A infecção secundária durante a hospitalização do paciente atinge 15% dos casos, mesmo assim é um percentual muito baixo. Então, a abordagem baseada em evidências sugere restrição de antibiótico terapia na admissão do paciente ao hospital. Então, essa história de dar azitromicina para o paciente logo de cara, se ele não tem uma comprovação da necessidade desse antibiótico, nós temos que eliminar essa ideia, tá? Então, se sugere a suspensão de antibióticos a pacientes que iniciaram o antibiótico antes de serem admitidos ao hospital, a não ser que eles precisem realmente, que exista uma situação muito particular, mas não de rotina e não de protocolo. E quando não houver sinal de positividade de cultura em até 48 horas, tá? Então, nestes casos, é para se evitar o uso de antibiótico terapia. A introdução do antibiótico sem necessidade vai dificultar a recuperação do micro-organismo nas culturas quando esse paciente eventualmente estiver internado em UTI e a gente precisa realmente de um norte, nós não vamos conseguir. Então, grande parte das hemoculturas, das culturas de secreção são negativas e nós precisamos desse indicador para tomada de conduta. Então, o ideal é não introduzir o antibiótico e este antibiótico, seja lá qual for, não fazer parte dos protocolos de massa de tratamento de COVID precocemente. Com relação à microbiota, então aqui eu vou mostrar alguns dados da cidade de São Bernardo até o dia 30 de setembro de 2020. São dados da vigilância epidemiológica, tá? Então, como é que se distribuíram esses micro-organismos em hemoculturas, tá? Então, 42% dos micro-organismos foram gram-positivos, 45% gram-negativos e 13% fungos. Tá legal? Essas culturas são culturas de pessoas com infecção de corrente sanguínea, tá? É um panorama, na verdade, porque nós tivemos poucas pneumonias associadas à ventilação com micro-organismo positivo. Então, eu levantei os dados de hemocultura. Mas dá para ter uma ideia, gram-positivo e gram-negativo estão emparelhados e existe 13% de presença de fungos. Na questão dos gram-negativos, então, aqui a gente tem 19% de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos, tá? Que são os KPCs, e vão precisar aí de antibióticos já de amplo espectro. E o Acinetobacter baumannii, o complexo, né, ele voltou a aparecer, tá? Então, 15% dos gram-negativos de Acinetobacter. Então, a gente tem aqui os dois campeões, Klebsiella resistente a carbapenêmicos e o acineto também resistente a carbapenêmicos. E a gente fica pensando, se fosse paciente diagnosticado COVID, que começou a tomar antibiótico antes de chegar no hospital,
quanto de resistência ele já acumulou para chegar numa UTI e ter estes micro-organismos com este padrão de resistência. Porque estas culturas, devo dizer, são todas de pacientes de UTI, tá? E aqui, com relação aos gram-positivos, nós tivemos 15% de enterococo fecalis, tá? Estes sensíveis à vancomicina. Tivemos Staphylococcus coagulase negativo, que normalmente a gente não atribui a infecção, a não ser que eles positivem em 2 amostras de sangue, foi o campeão, 19%. Normalmente era um Staphylo aureus, né? Então agora o coagulase negativo aqui, frente a essa pandemia, voltou a aparecer como fonte de infecção. E nós temos aqui, ó, o nosso Staphylo aureus, resistente à oxacilina, 8%, tá? E qual seria a abordagem? Então, a gente agora já conhece mais ou menos o perfil, né, dos micro-organismos. Então, a gente vai ter uma abordagem baseada em evidência que sugere a restrição da antibiótico-terapia na admissão do paciente ao hospital. Quer dizer que esse guideline holandês, ele bate nessa tecla, ele insiste nisso. E sugere-se a suspensão de antibióticos a pacientes que iniciaram antes de serem admitidos, novamente, quando não houver sinal de positividade em culturas até 48 horas. Tá? Deve-se maximizar os esforços no sentido de coletar cultura de secreção respiratória e hemocultura, bem como o teste para antígeno pneumocócico urinário. Pacientes com suspeita de infecção bacteriana respiratória secundária, nós devemos seguir recomendações como nós seguimos para todas as IRAs e PAV, tá? Conforme a prevalência do micro-organismo na unidade hospitalar, ou seja, se nós não tivermos uma cultura na mão e se nós não pudermos guiar o antibiótico por cultura, nós devemos ir até a CCIH e perguntar qual é o micro-organismo prevalente no meu hospital, qual é o micro-organismo prevalente na minha unidade e guiar com o empirismo, mas com a maior chance de acerto, tá? No momento, alguns hospitais estão fazendo uso da procalcitonina para a introdução da terapia antimicrobiana, mas ainda não existe evidências para essa estratégia, tá? Na prática diária, uma combinação do curso clínico da doença, ou seja, nós precisamos olhar o nosso doente, mais os resultados obtidos nos exames laboratoriais com todas aquelas alterações, se bacteriana, lembrar da leucocitose, ver o desvio, né? Mas associar a imagem também, principalmente a tomografia no caso de COVID, ela mostra muito mais do que o raio-x, né? Que permitem a avaliação da probabilidade de co-infecção bacteriana nos pacientes de COVID. E qual antimicrobiano, então? Então, para pacientes com sinais, sintomas e marcadores inflamatórios positivos na suspeita de pneumonia bacteriana, recomenda-se um curso de 5 dias de antibiótico terapia, preferencialmente baseado no resultado da cultura. Gente, 5 dias. Nossa, quantos dias que nós demos de antibiótico para esses pacientes que ficaram 20 dias internados em UTI? A escolha do antimicrobiano empírico deve se basear na flora local. Acabei de falar, conforme dados da CCH do hospital, tá bom? E até o momento, a gente não tem nenhum estudo que refira eficácia e segurança de regimes específicos de antibiótico para paciente com COVID e suspeita de pneumonia bacteriana, ou seja, a atitude é sempre a mesma. Vamos procurar os sinais clínicos, vamos procurar os sinais laboratoriais e vamos associar com a imagem e mais o resultado de uma cultura se for possível. Se não for possível, nós precisamos consultar a CCIH do hospital e ver a prevalência de micro-organismo na unidade onde está internado o nosso paciente. Bom, a apresentação acaba aqui. Eu fico à disposição pelo e-mail, tá? Tem 2 e-mails. Se alguém precisar e quiser esclarecer alguma dúvida, muito obrigada pela atenção e foi um prazer expor essa aula para vocês. Grande abraço.